Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito e agora vai interessar muito as mulheres. Homens também, né? Porque isso acaba afetando a nossa relação, não atrapalhando. Porque todos nós somos constituídos de hormônios, nossas partes de autoestima, nossa parte alimentícia, sono e que envolve tudo que pode chegar à nossa menopausa, climatério. O que é tudo isso? Nada melhor do que conversar com médicos e médicas. As pessoas são especialistas nisso. E ela é especialista. Ela se resume a uma especialista em menopausa, regulagem hormonal e, além disso, ajudam mulheres acima de 40 anos a ter uma autoestima, emagrecer e atingir seus objetivos. Seja muito bem-vindo, minha querida doutora Lana Torres. Prazer, é um prazer estar aqui contigo e que a gente possa contribuir e ajudar milhares de mulheres que estão passando por isso e às vezes nem entendem o que está acontecendo, né? E que a gente possa trazer informação de qualidade e atualizada, né? Que isso é o mais importante. Eu sou bioquímico, faço exame de laboratórios e a gente vê a quantidade de hormônios que nós temos no nosso corpo. E a quantidade que as mulheres possuem de hormônios, eles precisam estar bem alinhados. Exato. Então, primeiro eu quero fazer uma pergunta mais básica. O que te levou a ir para esse ramo, a se encantar por esse ramo, de cuidar da menopausa, se especializar em menopausa e contar para nós também o que é a menopausa? Exato. O que me levou a iniciar o estudo da menopausa foi que a minha família, minha mãe já estava entrando, né, na menopausa, minhas tias, e aí eu já fazia nutrologia, já estou desde 2017 trabalhando na nutrologia, medicina integrativa, e eu me encantei pelo lado dos hormônios quando eu iniciei a minha graduação em medicina integrativa lá atrás. Certo. E aí aquilo me encantou, porque eu também comecei a regular tudo em mim, né? Que estava desequilibrado, fazia plantão, não dormia à noite, não fazia atividade física, me alimentava muito mal. E isso me impactou minha saúde bastante. Eu não tinha energia, eu não tinha qualidade de vida, eu não dormia em casa direito, e isso tudo me impactou. Então, quando eu fui para o lado para fazer esse curso, eu me vi em um mundo na qual eu estava buscando na medicina há muito tempo, que eu fazia emergência, UTI, e aquilo ali chegou um momento que não enchia mais não brilhava mais os meus olhos, né? Sim. E aí foi nesse momento que eu comecei a ir na medicina integrativa, entender dos hormônios e praticar aquilo em mim. E fui mudando o meu estilo de vida, a minha vida. Passei a fazer atividade física, a me alimentar bem, a me suplementar, a equilibrar meus hormônios. E eu vi o quanto que aquilo fez diferença na minha vida e faz até hoje, né? Eu sou outra pessoa. Sou pessoa que hoje acordo 5 da manhã e durmo cedo, 9 horas, mas assim, acordo 5, disposta, animada. Então. Mudou totalmente o meu estilo de vida e também pude ajudar a minha família. Desde a minha mãe até a minha avó, todo mundo faz o meu tratamento e todo mundo tem uma boa qualidade de vida. Doutora Lana, todo mundo que eu entrevisto aqui que é da área da saúde, ele tem uma história familiar. Então tinha um oncologista que veio aqui e falou: o que te levou? Eu cuidei da minha avó no estado terminal. E ele virou oncologista. Antes de ser médico, ele teve essas emoções. E esse propósito ou esses acontecimentos. Então todo mundo tem essa história. E que legal, né, que você primeiro fez a lição de casa, né, contigo, fez com a mamãe e com os parentes. Mas vamos falar sobre menopausa. Vamos. Porque assim, existe alguns sinais e sintomas que a mulher pode perceber no seu dia a dia, que ela está entrando na menopausa, que ela está com esses... O que dá para perceber? Exato. Então, a mulherada, elas têm uma dificuldade em entender quando eu devo iniciar o acompanhamento ou saber que eu estou na menopausa. Isso é uma dúvida que tem todos os dias, principalmente na rede social. Então, a menopausa é o quê? É a data da sua última menstruação. Sua última menstruação, quando der 1 ano, você pode dizer que você está na menopausa. Ou seja, é a cessação da menstruação e o fim da sua idade reprodutiva, né? Entendi. Mas, antes de acontecer a menopausa, você entra 5 anos antes na perimenopausa, que antecede a menopausa.
Então, hoje, a partir de 40 anos, nós já podemos dizer que nós estamos na transição menopausal, que é no climatério. Tá. Então, as mulheres elas já precisam se cuidar aí a partir de 40 mais. Porque hoje, diferentemente de antes, nós não precisamos mais esperar chegar à menopausa para a gente iniciar o acompanhamento, equilibrar os hormônios. Porque muitas mulheres elas começam a sentir os sintomas hoje cada vez mais cedo. Antes da menopausa você era com 51 anos, né? Sim. Hoje nós estamos vendo mulher com 40 ou menos de 40 anos já entrando na menopausa e já tendo todos os sintomas da transição menopausal, né? Tá. Então, o que eu falo para todas as mulheres, não esperem parar a sua menstruação para você se cuidar. Já inicia o acompanhamento desde os 40 anos para cima, Tá. porque isso vai mudar a sua vida e você não vai ter todos os sintomas que impactam a qualidade de vida das mulheres, Sim. né? Doutora Alana, você usou um termo que chamava climatério. Isso. Climatério é o período que antecede a menopausa. Fala um pouquinho sobre esse termo, climatério. Isso. O climatério é o quê? Que a gente pode dizer? Antecede a menopausa, geralmente é 5 anos antes. 5 anos. E hoje a gente destina o climatério nessa transição entre o período reprodutivo e a menopausa, Sim. na qual já começa a ter aí sintomas físicos, emocionais, corporais. Isso. Existe uma mudança na vida da mulher, que a mulher, ela começa, quem sou eu? Isso, então, eu queria saber esses sinais e sintomas, porque muita gente aqui em casa nos assiste e depois procuram médicos e procuram se tratar, fala, isso é pra mim, isso aqui faz sentido. Porque assim, você falou que a menopausa é quando a mulher deixa de ter a menstruação a partir de 1 ano. Cessou 1 ano, aqui caracterizou a menopausa. Mas ao mesmo tempo a doutora mencionou que existe um período aí que pode se estender até 5 anos antes. Isso. Que ela já vai apresentar sinais e sintomas. Isso. Quais são os sinais e sintomas para quem está nessa faixa de idade e falar assim, opa, eu preciso olhar um médico, eu preciso procurar ajuda, eu preciso olhar meus hormônios? Isso é muito bom. Então, os principais sintomas que a gente vê diariamente, que as mulheres chegam, doutora, eu não estou me reconhecendo, eu não sei quem eu sou. Então, elas começam a ter irritabilidade, libido baixa, alteração do humor, uma hora tá chorando, uma hora tá feliz, outra hora tá irritada, que ninguém em casa começa a aguentar e ninguém começa a entender. Libido baixa, insônia, aumento da gordura visceral, aumenta muito o peso, começa a ter dores musculares por todo o corpo, começa a ter diversas alterações que a mulher não tinha antes. Entendi. E a maioria delas, pela correria do dia a dia, começa a não se observar nos sintomas do início. Quando começa a ver que está prejudicando, os sintomas já estão piores. É aquela mulher que não consegue dormir à noite, ou dorme e não tem o sono profundo, não entra em todas as fases do sono REM, e ela tem vários despertares noturnos, e com isso ela não produz tudo aquilo que é para produzir à noite, como o estradiol, a testosterona, a melatonina, e acorda cansada, fadigada, Sim. né? E isso tem um impacto na vida dela, em todos os sentidos. Dentro de casa, porque ela fica mais irritada com a família, com o esposo, que não aguenta ouvir nada. No trabalho, a produtividade da mulher cai. Primeiro, porque ela está cansada. Segundo, porque ela nem passa a não se enxergar mais como mulher. O relacionamento geralmente fica ruim, né? Porque o casal, eu gosto de falar da tríade relacional, que tem que ter a parceria, tem que ter algo em comum do casal e a sexualidade. Sim. E nessa fase, a mulher, ela fala, não, hoje não, amanhã eu tô cansada, amanhã eu tô cansada porque eu tenho que ficar com meu filho, hoje eu não dormi bem. E tá mesmo cansada, e tá mesmo esgotada, e tá mesmo sentindo isso, né? Mas está sentindo isso. E isso é uma questão hormonal, né? Uma questão que, se não for acompanhada, realmente vai levando e atrapalhando outras áreas, né? Exatamente. Impacta em tudo, porque isso acontece pela deficiência hormonal, que a gente, igual eu costumo falar, nem todos os hormônios e nem todas as pessoas baixam tudo de uma vez. Eles vão baixando gradualmente. O primeiro que baixa de tudo é a progesterona. E aí a mulher começa a ter aqueles fogachos, começa a ter aquela alteração do humor,
logo em seguida o estradiol, depois a testosterona. Então a gente segue essa cascata, né? E quando a gente fala em deficiência hormonal, não são todos os hormônios que baixam de uma vez, a gente sempre precisa avaliar qual hormônio a pessoa está precisando repor nesse momento, né? Certo. Porque igual quando a gente fala, tô no climatério. No climatério, nem todos os hormônios ela parou de produzir ainda. Ela está produzindo, só que já começou a decair. Tem uma diminuição da produção e cada ano que passa diminui um pouquinho mais. E isso gera todos esses sinais e sintomas e gera impacto grande, né, na vida da mulher. Bom, nós vamos para um breve intervalo e nós vamos descobrir quais são os tratamentos para que a gente possa ter uma qualidade de vida e realmente poder melhorar todos esses sintomas. Se você se identificou, fique aí, que nós vamos voltar com os tratamentos e o que há de mais moderno. Já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, estamos conversando com a doutora Alana Torres, falando sobre a menopausa, os tratamentos, sintomas, diagnósticos. E nós vamos voltar aqui porque a gente estava falando com você aí em casa sobre dificuldade de memória, você não se conhecer mais direito, está dormindo, não está dormindo bem, acorda cansada, tem oscilação de humor, né? Fica ali estranha. Só que a gente talvez ouviu isso tudo e agora a gente quer também esperança. Queremos também. Que eu vou fazer? Assim, porque também a gente não pode falar assim, tô ficando velho e deixar para lá. Hoje tem coisa moderna e existe também a quebra do mito de que o hormônio causa câncer. Existe a questão correta de tudo isso. Então, primeiro, a pessoa que está sentindo tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, como que a gente faz o diagnóstico? Beleza? Estou sentindo, isso daqui é para mim. Tá, agora eu preciso procurar ajuda. Como que é o diagnóstico? Como que você faz o diagnóstico, doutora? Exato. O diagnóstico é imprescindível, né? A gente pedir os exames laboratoriais e o exame laboratorial, na primeira consulta, ele tem que ser completo, né? A gente precisa avaliar todos os hormônios, principalmente progesterona, estradiol, testosterona, FSH, LH, que é pra gente ver como que está o nível hormonal dessa mulher. Tá. E precisamos pedir marcadores inflamatórios, precisamos pedir glicemia, resistência insulínica, ou seja, a gente pede tudo e junto com esses exames laboratoriais, a gente pede também os exames de imagem. Eu costumo pedir exames cardiológicos, costumo pedir sempre a mamografia, densitometria óssea, por quê? Junto com todos esses exames, nós vamos conseguir ver o nível ideal que aquela mulher precisa estar. Geralmente, no laboratório, vem o nível inferior e o nível superior. Sim. A gente não avalia pelo valor de referência ali, porque cada pessoa tem seu nível ideal. Sim. E o laboratório é imprescindível porque é um parâmetro que a gente está vendo ali o que aquela pessoa tem. Igual eu sempre falo, é impossível hoje você fazer um tratamento adequado se você não está vendo o nível que está o hormônio daquela pessoa. Sim. E junto com toda essa avaliação, nós também avaliamos se tem alguma contraindicação. Quando eu falo contraindicação, nós temos contraindicações relativas e absolutas. Tá. Hoje, quais são as contraindicações absolutas? Se eu, Lana, vou querer fazer uma reposição hormonal e eu tiver câncer de mama, isso não pode. Se eu tiver também câncer que é hormônio dependente, por exemplo, eu tenho que ter cuidado com os meningiomas, tenho que ter cuidado se eu tenho uma hepatite, isso tudo me contraindica. Se eu tenho um AVC, tem uma contraindicação absoluta, mas lembrando, tem que sempre reavaliar caso a caso, porque às vezes a pessoa tem uma contraindicação absoluta a uma via oral e a transdérmica ela não tem. Então, sempre quando chega esses casos, igual essa semana, eu atendi bastante caso complexo, que não dá para mim iniciar um tratamento na hora que o paciente chegou ali na minha consulta. Eu tenho que fazer uma estratificação de risco dessa paciente, ver qual é a indicação dela, qual é a contraindicação e assim ver o plano terapêutico para a paciente. Entendi. Você falou que às vezes a pessoa não pode via oral, mas pode transdérmico. Transdérmico é uma absorção na pele? Como que funciona? Isso. E aí, falando em tratamentos, que aí a gente já engloba tudo isso. Isso. Hoje, as vias de tratamentos que nós temos é a via oral, a via transdérmica, que é um gelzinho que a gente passa ou na região interna do braço ou na região interna da coxa, e esse gel absorve pela pele. Temos também os implantes hormonais,
que são os pellets, que é colocado na região glútea pela absorção subcutânea, que é liberado uma quantidade diária ali todo dia, que tem duração de 6 meses. Tem os implantes elásticos também, que eles têm duração de 1 ano. E temos também os injetáveis. Para a mulher, o injetável nunca vai ser a primeira opção, porque a mulher é delicada, precisa de dose mínima de hormônio, precisa ter todo aquele cuidado. A gente não pode ficar fazendo pico em mulher, porque se a gente joga uma dose alta de injetável, igual o homem usa, a mulher vai ter efeito colateral, vai ter virilização, e a gente não quer isso, porque todo tratamento para menopausa é para repor o que está precisando e manter a nível fisiológico. E que eu costumo falar, a dose é sempre do menos para o mais. E lembrando também que o tratamento, o hormônio, ele é a cereja do bolo. Se vocês não fizerem a tarefa de casa, o hormônio não vai fazer o que tem que fazer. Ele não vai ter o benefício 100%. Igual eu falo, não é querer fazer reposição hormonal. É você fazer por onde receber a reposição hormonal. Por exemplo... É um modo de vida. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que fazer uma boa alimentação, tem que fazer uma atividade física, de preferência musculação, porque quando nós estamos entrando na menopausa, a tendência é diminuir massa magra, e diminuindo massa magra é muito ruim, porque massa magra está relacionada com a nossa sobrevida, relacionada com a nossa atividade, no que a gente faz no dia a dia, Sim. De caminhar, de andar, e com a nossa memória. Se tem uma massa magra ruim, a memória vai ficar ruim, vai aumentar o peso, né, de gordura, e nada disso é legal, até para a metabolização do hormônio não é bom. E tudo isso gera mais marcador inflamatório, e a inflamação, ela impacta tudo no nosso corpo hoje, Entendi. Principalmente cérebro, né, porque leva a uma neuroinflamação. Entendi. Então, o que eu falo, o tratamento da menopausa, ele é incrível, mas ele não é só chegar, repor o hormônio, porque ele sozinho não vai fazer a diferença. Entendi. A gente tem que fazer a nossa tarefinha de casa. Uma dúvida, o exame de sangue que começa a diminuir no período da menopausa é qual? Geralmente o hormônio específico. Estrogênio, Estrogênio diminui, que é o estradiol, que é o estradiol. A testosterona, progesterona. Começa a diminuir. Isso, começa a diminuir. E com isso o FSH e o LH vai aumentando. Mas o que acontece? Doutora Lana, muitas pacientes chegam, doutora, meus exames estão normais, eu estou sentindo todos esses sintomas, mas quando eu vou lá fazer uma avaliação precisa, os hormônios não estão em nível ideal, entendeu? Isso. Igual, hoje a gente não precisa ficar esperando o FSH, que é folículo estimulante, o LH luteinizante, aumentar para iniciar a reposição da menopausa, até mesmo porque muitas mulheres, elas não aumentam logo de cara esses exames. Aí você percebe pelos valores que ele não está nos valores ideais, né? Isso. Então eles não estão nos valores ótimos. E se a paciente já tem esses sintomas, então seria ali talvez um caso subclínico ou um indicativo de já começar? Como exatamente, porque a clínica hoje é soberana, né? Eu sempre falo, clínica é soberana. Clínica é soberana sobre tudo. Clínica é soberana. Não tem como, principalmente porque a gente tem a sensibilidade dos exames, né? Sim. De sangue, às vezes o paciente não colhe no melhor momento, e tudo isso altera, né? E o paciente está com todos esses sintomas, irritabilidade, cansada, falta de memória, não dorme bem, libido baixa, e os exames ali não estão no valor de referência que eu quero, eu não vou tratar esse paciente, eu vou repor o que está precisando ali para ele melhorar. Muitos casos acontece isso. E eu gostei também que a doutora falou que a gente repõe aquilo que está precisando, a gente não quer pico. Não. Então, às vezes, aquela pequena dose já dá indicativo que você está no caminho certo, e aí o paciente já vai sentindo melhoras e falou, opa. Exatamente. Eu observo muito isso, que o paciente geralmente ele vem, 60 dias ele passa numa próxima consulta. Então, na próxima consulta, os pacientes também esquecem todos aqueles sintomas que eles estavam sentindo. Então, como que a gente faz? Porque o ruim a gente esquece rápido, né? Então, lá na clínica, eu começo a minha segunda consulta relembrando a paciente tudo que ela preencheu, porque lá a gente tem a calculadora da menopausa. O antes e depois. Eu lembro. E eu escrevo tudo com palavras dela. Como que ela me escreveu? Memória, péssima. Libido, não sei nem o que é isso.
Aí eu escrevo no prontuário o jeito que ela me escreveu e eu começo sempre a minha segunda consulta relembrando ela. Que legal. E o melhor de tudo é que 80% dos sintomas já melhoram numa segunda consulta. Em 60 dias. E lembrando que o acompanhamento, ele tem que ser regular e contínuo no primeiro ano e nos próximos dá pra gente se passar. Por quê? Oscila muito. A dose que você está precisando hoje não vai ser a dose de amanhã. Até mesmo porque você vai mudar seus hábitos, vai mudar seu estilo de vida e a tendência é a gente conhecer a dose ideal da paciente, mas isso demora um tempo, principalmente no primeiro ano, que é um sobe e desce hormonal danado, né? Sim, procure bons médicos, procure profissionais que vão melhorar a sua qualidade de vida. Afinal de contas, se nós temos condições de viver até os 80 anos, não queremos que aos 40 já tenhamos alguns sintomas que tiram nossa qualidade de vida. Que possamos estender a qualidade de vida até nosso último dia, né? Exatamente. Nosso último dia de vida, vivemos plenamente. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Alana Torres. Obrigada. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado e até a próxima.